Saudações, PP8 França América, Fábio Manaus. Ok, meus amigos, estou aqui para mostrar para vocês desta vez esse hotspot montado com rádio Motorola EM400 VHF, tá? Esse hotspot aqui é um hotspot que eu montei já, ainda estou montando, né? Estou trabalhando ele aos poucos, já tem algum tempinho. E esse hotspot está conectado a uma antena VHF 5/8 de onda, a aproximadamente aí uns 8 a 9 metros de altura. Por que eu estou chamando de hotspot não repetidora? Porque só tem um rádio, tá? Você pode ver, só possui um rádio. Então, para que ele fosse realmente uma repetidora, seria necessário aí 2 rádios, né? Então, por isso que eu vou chamar aqui nesse vídeo de hotspot. Então tá ali, rádio Motorola EM400, fonte de alimentação de 20 amperes. Ali em cima, bem no cantinho, uma MMDVM própria para repetidor, né? Ou para projetos como esse. E uma Raspberry Pi Zero, tá? E tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês depois, tá? Desmiuçado. Mas então esse aqui é o projeto que eu tenho trabalhado, tá? Esse rádio está configurado aí com 35 watts, tá na potência baixa, 35, até para nós não termos muito aquecimento do rádio. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui esse novo vídeo aqui para o canal. Ok, meus amigos, dando continuidade aqui à apresentação, tá? Esse aqui é o material que eu utilizei. Esse aqui é um gabinete de computador, tá? Computadorzinho que eu encontrei numa sucata, na verdade, não é nem meu, tá? Encontrei numa sucata aí, pelos caminhos da vida. Então, aproveitei esse gabinete. Aqui dentro eu coloquei uma régua, tá? De tomada. Aqui um Motorola EM400, adaptei nele aqui esse cooler, né? Esse ventilador. Aqui atrás, quero mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui esse componentezinho, vou até mostrar a referência para vocês, ó. KSD 01F H45C, quer dizer, 45 graus, tá? Então esse aqui é o rádio utilizado, Motorola EM400, ele é de VHF, tá? Então qualquer rádio Motorola que tem essa conexão aqui, ó, tá bom? Essa porta aí de conexão, aí você tem GM300, né? Bem antigo, EM400, a linha Pro também, que funciona muito bem, tá? A rádio aqui está funcionando perfeitamente. Vamos lá, agora aqui, fontezinha chaveada, uma fontezinha chaveada, aí ó, 12 volts 20 amperes, Mercado Livre. Aqui já é conhecido, Raspberry Pi Zero W, tá? Cartãozinho micro SD, um outro cooler para refrigerar aqui as placas, e então aqui a plaquinha MMDVM, tá? Que você encontra aí no AliExpress, por exemplo. Você vai encontrar ela com a conexão, com os 2 conectorzinhos aqui para antena, e você vai encontrar ela assim, olha, sem o conector de antena, tá? É essa daqui que vai servir para esse projeto. É aquela que não tem conexão. Por quê? Porque a parte de RX-TX, eu vou dizer assim, a parte onde vai ter a transmissão e recepção vai ser por esses pinos aqui, não pelaquela conexão de antena. E eu quero ver se eu consigo focar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um zoom. Bem aqui tem um componente, aqui ó.
Esse componentezinho aí, ó. Indicação dele, ó, Fox Bravo 3. Fox Bravo 3. Ali naquele D10. Tá? Pode mudar aí, tá vendo a nomenclatura de uma placa para outra. Tá? Esse é o componentezinho aqui que tem que ser removido ou soltar uma das suas conexões. Tá certo? E aqui o cabinho. Cabinho, sabe de onde esse cabinho? Sucata daquele gabinete ali, ó. Sucata do gabinete. Quando você compra o gabinete, vê aqueles fios ainda sobrando por dentro, né? Eu aproveitei isso aqui, ó. Quando você compra essa placa, ele vem com um chicotezinho aqui, um chicotezinho péssimo, tá? Os fios são horríveis para pegar solda, é horrível. Joga fora que não presta. Então eu aproveitei do gabinete ali, ó. Veio esse cabinho lá por dentro. Então eu aproveitei ele, fiz só uma marcação, só um ajustezinho aqui nele, ó. Tá bom? Então, cabinho aí, ó. E do outro lado, coloquei aqui o conector que vai atrás do Motorola, né? Aquela conexão atrás do Motorola, tá? E aqui o tripóidezinho aqui para ajuste. A gambiarra da fiação aqui tá feia, mas está funcionando, é isso que importa. Eu vou apresentar para vocês, porque essa fiação aqui, gente, vamos lá. Claro, essa ponta aqui vai aqui na placa, né? Vai aqui, ó. Tá certo? E aqui, do outro lado, a ligação que vai para o Motorola. Por isso ficou essa gambiarra de fio aqui, esse chumaço de fio aqui, mas isso aqui eu vou apresentar para vocês separadamente, tá? Para poder ficar mais entendível aí. Tá bom? Mas dá para quem tem mais prática aí, dá para fazer o negócio mais bonitinho. Tá certo? Então essa daqui é a apresentação do material que vai dentro do gabinete, que agora eu vou passar aqui para o próximo ponto aqui dessa apresentação desse hotspot montado com Motorola M400. Um hotspot simplex, né? Não posso chamar ele de uma repetidora, porque repetidora necessitaria de um segundo rádio, né? Necessitaria de um segundo rádio para que ele funcionasse como um repetidor, tá? Então vamos chamar aqui de um hotspot com rádio Motorola M400. 3. Ok, vamos dar aqui uma olhada agora no rádio, tá? Nas configurações do rádio Motorola. Cadê? Motorola CPS. Ok, vamos ler o rádio. Muito bem, aqui nós estamos com as configurações do rádio, configurações gerais, tá? Vamos lá, só revisar. Ganho de microfone está em 27, isso aqui eu não mexi, tá? Origem do microfone ativo, conector para acessórios. Vamos lá, teste do painel, controle RF, potência aqui, ó, 35 watts a potência baixa, e a alta desse rádio aqui está ajustado para 45, tá? No mais tudo ok. Acessórios aqui, ó, tipo de áudio de RX, áudio não filtrado. Origem do áudio PTT externo, áudio de TX não filtrado. Atraso de inicialização. Origem do áudio do PTT de dados, áudio não filtrado. Pino 3, PTT do microfone externo. Aqui é que vai entrar o segredo do funcionamento da coisa toda, né? Pino 3, PTT do microfone externo, baixo. Pacote de acessórios, RX RIC. Meus amigos, essas configurações aqui, na verdade eu contei aí com a ajuda do meu xará, né? Do Fábio, Papai Yankee 2 Lima Yankee, tá? Então eu estou mostrando para você
as configurações que ficou aqui o rádio que eu estou usando, tá certo? Então é realmente um projetinho assim um pouco complexo, não é um projetinho tão simples, tá? Então estou apenas demonstrando para você. Eu configurei aqui 2 canais. A frequência que eu estou usando é 147.500, tá bom? É simplex, RX, TX. Só que eu configurei 2 canais, um com largura de banda 12.5 e outro com largura de banda de 25. Por quê? Eu tive que fazer alguns testes para ver onde é que ia ficar melhor, tá? No meu caso aqui, ele ficou melhor realmente aqui no 12.5, na largura de banda. Tá, eu notei aí um melhor funcionamento. No outro ali ele não ficou tão bom, não funcionou, mas não ficou tão bom. Eu percebi algumas dificuldades, tá? Então eu estou aqui só mostrando para você como é que está configurado o meu rádio, tá? O EM400. Eu realmente não vou conseguir me aprofundar nessa parte técnica aqui mais a fundo, assim como eu gostaria muito de trazer para você, porque realmente vai ter aí a necessidade aí de realmente de um conhecimento mais um conhecimento mais a fundo realmente de como montar um repetidor, um semi-repetidor, um hotspot nessa condição aqui usando um rádio como esse, né? Por quê? Porque a gente está lidando com um rádio externo, tá? Quando você tem ali uma placa MM-DVM com as 2 conexões ali de antena, você consegue montar, porque ali dentro já tem ali um chip de um rádio, né, de um transceptor já todo alinhado, né? Então ali é receita de bolo, né? Plugou a MM-DVM na Raspberry e configurou a pista, vai embora, né? Aqui não, aqui a gente vai lidar realmente com um rádio externo. E eu vou reforçar, tá? É um projeto que realmente demanda tempo. Você não consegue colocar ele no ar assim numa semana, num dia para o outro, a não ser que você realmente tenha aí um foco de dedicação aí em cima desse projeto, tá bom? Eu já estou caminhando com esse aqui, já vai fazer acho que uns 4 anos pelo menos. Aí eu vou identificando alguns probleminhas, vou consertando, eu vou percebendo algumas coisas, eu vou fazendo um alinhamentozinho mais fino. Então é um projetozinho aí para realmente que leva um pouco de tempo, né? E para quem tem um conhecimento, como o Fábio, né, o Papai Inclui de Manhã, que como ele tem um conhecimento aí, experiência, né, de repetidoras, então é rápido, né? Para mim aqui a nível amador tem sido um aprendizado constante, tá certo? Então esse aqui é as configurações do meu rádio. Eu vou até salvar esse code plug, porque era para mim ter salvo esse code plug aqui. Motorola M400. Eu vou salvar esse code plug, porque pelo incrível que pareça eu não tenho esse code plug salvo e eu tive que trazer todo o equipamento aqui para dentro da estação. Tá, vou colocar aqui na minha área, colocar aqui em download, depois eu salvo. Pronto. Tive que tirar lá de fora, né, esse hotspot aqui e trazer aqui para a estação para poder fazer essa leitura. Fui procurar o code plug e não estava. Menus programáveis, aqui não tem nada programado, tá? É uma programação muito simples. A programação realmente é só essa mesmo, tá bom? Além do canal, essas configurações gerais aqui e principalmente essa parte aqui dos acessórios, tá? Que é onde vai fazer ali o funcionamento daquela conexão que tem atrás do rádio. Ok? Ok, nós já vimos ali o hotspot então desmontado, né, toda a sua estrutura. Eu vou mostrar para você agora aqui algumas fotos, tá? Primeiramente essa aqui que é a placa que eu falei, né, é a MM-DVM, tá certo? A placa usada nesse projeto. Aqui é a placa da Raspberry Pi 0W. Aqui eu coloquei esse ventilador, esse cooler aqui. Na verdade essa peça aqui por baixo
tá? É uma outra sucata aí, encontrada aí pela rua, não me lembro onde foi. Enfim, eu usei ela para prender aqui as duas placas, né? E manter o isolamento da carcaça lá daquele gabinete. E nele também eu colei, né, nessa peça preta aqui, nesse isolador, vou chamar assim, eu colei esse cooler, tá? Porque esse cooler aqui vai ser usado para refrigerar essas duas placas. Então aqui a foto está em outro ângulo, aqui agora dessa outra forma para ficar mais visível, tá certo? Aí, ó, foi a maneira que eu encontrei daquela montada. E pronto, aqui um aramezinho aqui só para segurar, nada muito, coisa bem improvisada mesmo. Esse aqui é o manual que vem com a placa, com a MMDVM, tá? Então vamos lá, aqui essa informação aqui na lateral, onde tem umas anotações minhas, é justamente esses pinos laterais aqui, ó. São esses pinos laterais, ó. Exatamente esses pinos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar um do lado do outro aqui, ó. Tá? Então são justamente esses pinos, são essas ligações aqui. Quais eu usei? Eu usei apenas esses 4 últimos, tá? Aqui no caso RXR, o GND, PTTR e o TXR, tá? Usei apenas esses 4 aqui. Agora vamos lá. Eu tentei de várias maneiras assim idealizar uma maneira bem prática de explicar isso aqui, mas realmente eu não consegui. Por quê? Porque essa ligação vai variar um pouco, pode variar um pouco de acordo com o rádio que você vai usar, e de repente a placa que você vai ter na sua mão pode não ser exatamente essa, pode ser uma placa diferente. E como esse vídeo vai ficar no YouTube, vai ficar na internet, então eu não quero direcionar para uma possível ligação errada e causar algum dano, tá? Como eu expliquei, esse é um projeto que realmente ele requer um pouco mais de entendimento, né? Um entendimento um pouco mais a fundo dessa estrutura aqui, desse repetidorzinho simplex, ou esse hotspot aqui com um rádio externo, tá? Então eu realmente não vou ter como te falar muito a fundo de como fazer essa ligação, tá certo? Aí eu realmente já vou sugerir ao colega que queira montar isso, você já tem na sua mão o rádio, seja ele um M400, seja ele um GM300, seja ele um Pro, uma linha Pro, tá? Ou algum outro rádio. Eu já vi inclusive projetos com outros rádios que não são Motorola, e então essa ligação aqui ela pode ter uma pequena variação. Então eu não vou entrar muito no assunto técnico aqui, porque realmente não é do meu conhecimento. Eu não quero induzir ao colega de repente, né, fazer uma ligação aí e desandar tudo, tá? Então só vou fazer uma apresentação realmente. Então aqui o manual da placa, trazendo aqui o esquema aqui lateral dos pinos, quem corresponde ao que. Então a partir daqui que você vai fazer a ligação, tá certo? Eu tenho aqui uma outra foto que eu quero apresentar, essa daqui. Considerando o rádio que eu estou usando, o M400, e a placa MMDVM que eu estou usando, esse aqui foram os conectores, foram os plugs que eu usei, tá? Eu usei o plug 5, a conexão aqui, o plug 5, né? O Flash TX áudio, tá? Não são esses marcadinhos aqui com seta não, tá? Isso aqui é uma imagem da internet. Eu usei o 5, né? Flash TX áudio. Eu usei o pino 3 PTT. Eu usei o pino 7, que é o aterramento aqui, né? Chamado de ground, que é o aterramento. E 5, 3, 7 e o 11. E o 11, RX Audio Out, tá? Então
foram esses 53711. 53711 foram os plugs, pinos que eu usei para configurar esse M400 nesse projeto que eu estou mostrando aqui. Tá certo? Então, realmente peço minhas desculpas aos colegas, não consegui aprofundar nessa ligação, tá? Mas ela realmente é uma ligação que requer aí um cuidado, tá? Uma certa atenção. Então, a consultar aqueles que já têm uma boa experiência com repetidores, tá? Vai fazer toda a diferença, tá certo? Você consultar aí, de repente você entrar em contato, eu posso ajudar na medida do possível. O nosso amigo Fábio, Papa Yankee 2 Lima Yankee, tá? É um colega sempre muito à disposição aí para projetos de repetidores, tá? Porque isso aqui é um projeto de repetidor, a diferença é que eu estou usando só um rádio, tá bom? Mas é um projeto de repetidor. A única diferença aqui é que eu teria um par de fios saindo para um rádio, um par de fios saindo para um segundo rádio, tá? E eu tenho certeza aí que ele vai atender aí no quesito aí suporte, né? Um suporte técnico aí do assunto, né? Com mais segurança, com mais certeza ali do que eu, né, que montei isso aqui e já estou aqui há 3 ou próximo dos 4 anos nesse projeto aqui, tá bom? Então é isso, meus amigos. Então essa aqui é a parte aí da apresentação que eu queria trazer, tá? As placas, ver que realmente é um projeto simples, tá? Considerando os componentes. Entra apenas no quesito ali configurações. Aqui nessa placa, aí depois a gente vai entrar no quesito alinhamento, tá? Outro ponto importante que eu já ia deixando passar batido, tá bom? Vai depender também um pouquinho do alinhamento do rádio, o rádio que você vai usar, se esse rádio está revisado, se esse rádio está devidamente alinhado, tá? De repente o rádio pode estar aí com algum probleminha, enfim, então você vai ter que ter ali realmente um rádio para essa finalidade, ou 2 rádios para essa finalidade devidamente revisados, tá? E depois de montado, ainda vamos entrar no quesito ajustes, tá bom? E o ajustes, ele vai considerar esses dois tripóides que estão aqui, e vai considerar também aquele que eu coloquei lá no cabinho, tá bom? Eu vou até abrir aqui o meu navegador de internet. Vai também depender daquele que nós colocamos lá no cabinho, aquele 10K. Aqui no site da Brandmaster, a gente vai encontrar aqui um material riquíssimo aqui, elaborado também pelo próprio Fábio, né? E olha que eu nem falei com ele, mas estou citando o nome do amigo por aqui, tá bom? Então esse material aqui foi um material que ele publicou já tem algum tempo, né? Então ele fala sobre repetidores, enfim. E aqui tem inclusive todo o projeto, explicação técnica de como montar, tá bom? Então aqui, ó, chegamos aqui naquele jumps, naqueles 2 diodos ali que tem que ser mexidos. No caso eu só mexi em um na minha placa. Tá aqui aquela plaquinha lá, aquele conectorzinho de acessórios da linha Motorola, né? E ele já está aqui com um tripóide aqui de 10K, tá certo? É onde vai fazer também um ajuste, por isso que não é um projeto para você fazer assim de um dia para o outro numa semana, leva um tempinho, tá certo? Faz o alinhamento por aqui, faz um pequeno ajuste. Nesse ajuste eu precisei da ajuda do Fábio pelo acesso remoto, para a gente fazer um ajuste utilizando aí um SDR, tá certo? Então esse material está disponível, é só procurar repetidor DMR, montagem passo a passo, você vai encontrar esse material aqui, ok? Essas configurações que estão aqui nesse PDF, essas numerações aqui, elas vão variar muito de acordo com o seu projeto, tá, ok? Mas vamos lá, vou abrir aqui o meu dashboard,
Esse é o meu dashboard. Tá ok? Deixa eu ver se tá. Deixa eu abrir aqui. Então eu quero finalizar passando aqui pelo meu dashboard. Primeiro ponto. Aquele cooler menorzinho que eu coloquei, esse cooler que eu coloquei, esse menorzinho aqui, ó, que eu coloquei refrigerando a placa. Por quê? Por que eu coloquei esse cooler aqui? Motivo óbvio, né? Para resfriar, claro. Mas o que me levou a colocar ele? A temperatura do meu hotspot aqui, das minhas placas, elas estavam extremamente altas, tá? A temperatura estava chegando a 50 graus, assim, em questão de 30 minutos. Simplesmente porque Manaus é bastante quente. Tempo em Manaus. Olha, são quase 16 horas aqui, nós estamos com 32 graus, tá? De acordo aqui com o clima local, estamos com 32 graus. Isso é porque já são quase 4 da tarde. Tá? Então, eu observei que na época que nós temos um período muito chuvoso aqui, a temperatura se mantém ali, olha, 39, 40. Nesse período que nós temos menos chuva e a temperatura aqui em média é essa daí de 32, 33 graus, então a temperatura aqui estava chegando a 50 graus assim, em questão de 20, 30 minutos. Isso sem nem usar o rádio, sem nem estar funcionando ali, né? Nenhuma transmissão, stand-by. Quando estava em funcionamento ali, acompanhando ali uma rodada, acompanhando ali o NetBR, aí a temperatura batia nos 50, mudava para laranja ali com 51, então, e começava a falhar, tá? Então, notinha de rodapé. Se você notar que você está tendo perda de transmissão, você está tendo dificuldade de recepção, dá uma olhada, tá? O pessoal se preocupa muito com o BER, das configurações aqui. Antes de você olhar o BER, dê uma olhada na temperatura do seu hotspot. Tá? A temperatura dele pode estar subindo bastante. Passou de 50 graus, ele entra no laranja e começa a dar ali algumas perdas muito grandes. Tá bom? Então o que estava acontecendo comigo? Estava tendo uma perda muito grande, estava tendo muita falha, de dificuldade para ouvir, pensei que fosse a internet, pensei que fosse o BER. Botei a vista aqui, viu temperatura aqui em laranja, temperatura alta, comecei a resfriar, percebi que a temperatura quando começou a baixar de 50 para baixo ali, então ele começou a melhorar. Então tive que adotar essa ventilaçãozinha aqui. Essa daqui fica direto, tá? Essa aqui fica ligada direto na plaquinha. Ok? E eu tenho mantido assim, olha. Nesse momento está até um pouquinho alta, né? Está com 39, mas ela já chegou ali a um 39,5, né? Chegou a 39, 38 um pouquinho. Quando o rádio está em pleno funcionamento ali, rádio, uma NetBR, alguma coisa assim, aquele trânsito de rápido, aquele trânsito de constante, aí chega ali a uns 42, então você vê que de 42 para 50, né, teve uma mudança bastante grande. Ok? E já aquele ventilador, já aquele cooler maior no rádio, ele só vai entrar em funcionamento quando o rádio aquece. Eu não estou com a foto dele aqui. Ele só vai entrar em funcionamento, aquele cooler maior, quando o rádio aquece. E então aquele componentezinho que está preso na carcaça do rádio, na carcaça de alumínio, ele quando chega naquela temperatura de 45 graus, ele automaticamente entra ali com aquele ventilador, com aquele cooler. Aí quando fica abaixo dos 45 graus, ele automaticamente desliga. Então aquele componentezinho ali é muito eficiente para essa finalidade, tá? Mas tem outros mecanismos para essa forma também, para trabalhar com isso. Mas vamos lá, vamos passar aqui algumas pequenas configurações que eu tive que observar quando montei esse projeto aqui. Vamos lá. Cadê? Configurações. Configuração aqui padrão, tá bom? Eu estou usando aqui o DMR2YSF, tá? Esse aqui é tema para um outro dia.
configurações padrão aqui não mudou nada, tá? Estou usando Gateway, porque eu também estou usando aqui as configurações XLX também, tá? Você vê que eu estou também em stand-by aqui no refletor 7777. Acho que é Expert MMDVM Host, está aqui. Pronto, aqui, tá? Aqui que realmente requer também uma configuração cuidadosa, tá? Cadê? Eu tive que fazer aqui um pequeno ajuste no TX nível de TX e o DMR TX nível também. Meu ajuste aqui casou em 51.1, normalmente ele vem com 50, tá? O padrão, meu casou aqui com 51.1, mas esse é um ajuste que realmente vai variar muito de rádio para rádio, tá? Então isso aqui é só para você ver como é que ficou essas configurações. Aqui, esse aqui foi um que me deu aqui um pouquinho de dor de cabeça para descobrir, tá? TX inverte, RX inverte. Normalmente sempre vem uma sequência de 0 e 1 aqui, um 0 em cima, 1 embaixo, coisa assim, tá bom? E ele não queria transmitir, ou transmitir não recebia, alguma coisa parecida assim, enfim. E aí é aquele processo, né? Investiga, pergunta, né? Incomoda um colega, incomoda outro, e até que eu descobri que o problema estava aqui, tá? No meu caso aqui ele funcionou 1 em 1. Pode ser que no seu projeto aí funcione um pouco diferente. Tá bom? Então, realmente eu queria muito, tá? Eu queria muito trazer com mais riqueza de detalhe, mas como é um projeto que vai ter uma variação aí de rádio para rádio, de placa para placa, tá? Então não dá para realmente fazer aqui um que eu chamaria de uma receita de bolo, tá bom? Muito diferente de um hotspot que é padrão. Você vai ali, instala o P-Star, põe as configurações de padrão básicas e funciona, tá certo? Aqui não funciona dessa maneira. Olha aí, a minha temperatura é o que mais eu acompanho aqui nesse dashboard, tá? Veja aí, 39 graus, né? Realmente era 50, era variaçãozinha constante. A temperatura em Manaus é muito alta, tá? Manaus é muito quente. Você que está numa região que é quente, tá? Aqui em Manaus, aqui no norte ou no nordeste do Brasil, fica de olho na temperatura aí, do teu hotspot mesmo, tá bom? Que aqui realmente é um mistério que geralmente causa aí aquela situação desconfortável de transmissão tá falhando. Ok, meus amigos, então acredito que era isso, tá? Acho que fechamos, né? Então fechamos. Aí o meu hotspot com a M400 está funcionando. Assim, alcance, tá? Manaus é uma cidade onde tem realmente um desnível muito grande. Alguns bairros são mais altos, outros são mais baixos. O bairro onde eu estou aqui não é um bairro baixo, mas é um bairro intermediário. Tem alguns locais da cidade que são mais altos, outros são mais baixos. Então eu estou meio que no intermediário aqui. Em questão de transmissão, de acionar com facilidade esse equipamento, 7, 8 km eu consegui, tá? 7 a 8 km isso de HT, isso com RT3S na mão, mas já consegui escutar numa distância maior, tá? Até porque o transmissor aqui está mandando 35 watts numa 5/8, então já consegui ouvir aí numa distância maior, mas eu consegui acionar com facilidade ali para manter um contato uns 7 km. Mas é porque a antena realmente ela não está tão alta, né? E eu estou aí com um projeto de mudar essa antena de posição e colocar aí pelo menos mais uns 4 ou 5 metros de altura. Então, aumentar mais uns 4 ou 5 metros de altura vai me dar aí possivelmente aí um alcance maior, tá? Outros colegas da região aqui ou da redondeza podem usar? Podem, tá? Outros colegas podem usar, porque eu deixei aqui
a configuração do meu painel aqui do Pi-Star, eu deixei público, tá bom? Então eu deixei público aqui, olha. Eu deixei público, não está privado, está público. Então outros colegas aqui no alcance aqui desse equipamento, com um rádio DMR configurado nesta frequência aqui de 147.500, consegue acionar e faz uso normalmente. Mas como não é um repetidor, se um colega estiver falando, algumas vezes eu não consigo ouvir, tá? Uma vez eu consegui ouvir, mas eu ouvi pelo outro rádio, eu ouvi pelo rádio base, mas pelo HT eu não consegui ouvir, eu só consegui escutar o retorno. Então fica ali um uso assim que não fica tão eficiente para um grupo, né? Um colega B estava falando, eu não estava escutando ele, tá? Aí um colega do outro lado, lá no DMR, respondeu, eu escutei, o colega B também escutou, eu falei com um colega lá que estava do outro lado do DMR e o colega B aqui dentro do Manaus não estava me ouvindo. Então a gente ficou assim, meio que em zona de silêncio um para o outro, como diz lá nas faixas de HF, né? Zona de silêncio um para o outro. Tá? Mas o colega pôde usar tranquilamente, então ele fez uso, só que é um uso coletivo, né? E conectou num TG, eu vou junto para lá. Se um der desconecte, saiu. É como se fosse realmente um hotspot para 2 pessoas ou mais. Tá? Mas é possível sim outras pessoas fazerem uso tranquilamente. Inclusive tem colegas locais aqui em Manaus que às vezes fica corujando por aqui, né? Aqui e ali dá um oi aí no DMR, mas normalmente tem praticado mais escuta, mas fica stand-by aí, esse projeto aqui fica stand-by aí para quem quiser fazer uso aqui dentro do alcance. Então, acredito que seja isso. Finalizei aqui a apresentação desse projeto que foi montado, tá bom? Tem sido para mim bem eficiente. Estudo a possibilidade aí de colocar um segundo rádio, transformar ele num repetidor, tá? Mas isso aí é um estudo mais para frente. Isso aqui ainda é um projeto que nasceu e ainda está em desenvolvimento, né? Então acredito que agora eu vou dar uma pausa um pouquinho nesse projeto, tá atendendo perfeitamente a necessidade, e quando possível eu vou colocar um segundo rádio, né? O problema do segundo rádio é a questão dos filtros, né? Para que pudesse funcionar numa antena só. Porque 2 rádios sem filtro eu vou precisar de 2 antenas, e 2 antenas eu vou precisar de uma distância boa entre as antenas para não causar aí uma antena atrapalhando a outra. Ok, meus amigos, então tá aí. Agradeço você que está acompanhando, tá? Alguns colegas tinham me perguntado sobre esse projeto, como é que estava, então esse é o projeto. Mais uma vez, queria bastante trazer ele com mais riqueza de detalhe nas ligações, mas realmente eu não quero correr o risco de deixar aqui no vídeo uma linha de técnica de configurações de ligações e de repente o colega ligar para lá e não dá muito certo, né? E dizer, poxa, acompanhei lá o tutorial do Fábio e dizer que tinha que ligar nesse pino, nesse outro pino, liguei nesses 2 pinos, não deu certo e deu problema. Então eu vou deixar apenas essa nota de rodapé, tá bom? Na hora de fazer as ligações, consultar de repente alguém com mais experiência nessa ligação, é destino certo aí para funcionar tudo, tá? Até também para não ficar batendo cabeça aí com o que seria possível, seria isso, seria aquilo, não é, enfim. Ok, meus amigos, mais uma vez, 73 a todos, Papa 8, França América, Fábio Manaus.